E hoje nós falaremos da cruz. E eu quero que você entenda que, se você ainda não tem na sua mente, a mensagem da cruz é a base do nosso evangelho. Quando nós vamos evangelizar, hoje o menino parou lá para conversar com o Júlio, qual é a diferença de nós com os outros? É a mensagem da cruz. Eles não acreditam nisso. Então, a mensagem de hoje é a base do nosso evangelho. Quando nós formos conversar com alguém sobre quem somos, o que acreditamos, nós precisamos ter a mensagem da cruz gravada no nosso coração. Amém? E isso é o que nos difere de qualquer outra religião e de qualquer outra crença. Não existe um outro mestre que morreu pelo pecado de alguém lá fora. É só na nossa crença. Amém? Já falamos aqui também, né, do Jesus, o Filho de Deus encarnado. E, amados, se você não consegue olhar para a cruz, ler as passagens da crucificação e ser tocado e ter a sua crença baseada nisso, nós precisamos reavaliar o que acreditamos. Amém? Eu lembro quando eu estava na célula da Paty, eu nem falo que eu era crente naquela época, faz muito tempo, alguém falou assim um dia, falou, Paty, agora que eu entendi o que é a Santa Ceia. E eu pensei, que burra, não entendeu, não sabia antes? Por quê? Mas sabe por que eu pensei isso? Porque eu achava o que ela achava antes. É um ritual, é uma coisa que está lá na Bíblia, então a gente faz. Só que a ceia é celebrar o que ele fez por nós. Estamos ali com o corpo e sangue de Cristo. Não é apenas fazemos porque todo primeiro sábado do mês, segundo, tem a ceia. Não é apenas isso. Amém? Isso tem tudo a ver com o quê? Com a mensagem da cruz. Vamos começar, então, lendo lá no Velho Testamento, em Isaías 53, do 4 ao 6. A Grace resolveu ser inimiga do culto hoje. Então, Isaías 53, aqui já é a profecia, né, do que iria acontecer com Jesus. E diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se tornou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu acho que isso aqui é bem conhecido para todo mundo. Geralmente a gente lê essa passagem quando fala da cruz e vai e volta. E é o que ele está retratando o que realmente aconteceria naquele dia. E no primeiro verso, estou lendo aqui do 4 ao 6, no 4, ele já diz aqui, né, que, contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Porque nós olhamos isso como se fosse um castigo que Deus deu para ele, para Jesus. Isso que a gente sabe que ele não enfrentou assim. Mas aqui fala, para nós olhamos e como se Deus, nossa, deu um castigo para ele. Vai lá fazer isso. Nós não conseguimos entender com os nossos olhos naturais, como a Bíblia mesmo diz. Isso vem uma revelação do Espírito, nós entendemos sim, porque nós estudamos, nós oramos sobre isso, mas naturalmente para as pessoas não faz sentido. Parece então, então Deus castigou o próprio filho dele. Amém? Foi rejeitado. Pensem, por quê, gente? Pensem comigo, vou dar um exemplo. Por que a gente pensa dessa forma? É muito simples. Por exemplo, um pai morrer por um filho, vamos dizer assim, é aceitável. Você pensa, poxa, é muito amor. Um pai morreu por um filho, né? Morrer por alguém bom. Eu vou dar... Quando... Teve uma vez, eu não lembro a minha idade, assim, mas eu acho que eu tinha por volta dos 14 anos. Meus pais têm padaria. E eu lembro que chegou um cara, ele tava de capacete, e ele chegou assim, eu tava no caixa do lado do meu pai, e ele chegou, apontou uma arma e falou assim, passa a grana. Só que eu, na minha inocência, eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu achei que era um amigo do meu pai brincando com o meu pai. E eu fiquei parada do lado do meu pai.
E aí meu pai começou a pegar umas coisas, eu fiquei... Não consegui entender o que era. Quando eu olhei pro lado, tava todo mundo no chão. Eu falei, meu Deus, é um assalto! E aí que eu entendi o que estava acontecendo. Só que nesse momento, se esse cara tirasse do meu pai, eu tenho certeza que eu ia pular na frente do meu pai. Eu ia fazer alguma coisa eu ia fazer. Por quê? É natural, vamos dizer assim, é mais natural uma pessoa defender a outra pessoa que é boa do que, imagina se fosse ao contrário. Eu não ia pular na frente do ladrão se meu pai tirasse a arma dele e desse nele. Eu ia deixar, por quê? Na minha visão, ele é ruim. E é essa a nossa visão, que é aqui que a gente acha que ele foi castigado. Porque se fosse por uma pessoa, Jesus tivesse morrido por alguém bom, é uma coisa, mas ele morreu por nós, pecadores, que não tínhamos mais salvação. Então, na nossa visão, parece um castigo. Amém? E Jesus fez isso por mim e por você, porque não havia mais, vamos dizer assim, o nosso futuro não era promissor se ele não fizesse isso, amém? E eu quero que fique claro, parece que ele está sendo castigado porque a gente tem essa natureza, como eu estou contando aqui do meu pai. Falar assim, nossa, mas ela tentou salvar, porque ele era um homem bom. Mas se eu tivesse pulado na frente do outro cara, ficou tudo bem no final, tá, gente? Ninguém atirou em ninguém, só pra contar. Mas se eu tivesse pulado da outra, eu falei, meu Deus, morreu por um... Olha aí, morreu por causa de um cara que tava aí roubando, nem era tão bom. É basicamente o nosso entendimento, morreu por esses pecadores aí. Nem merecia. E continuando no verso 5, ele diz, né, que ele foi transpassado quer dizer perfurado por causa dos nossos erros. Esse peso estava sobre nós, mas ele nos livrou disso quando ele estava na cruz. Vocês estão entendendo? Tá todo mundo comigo? E ele segue dizendo que ele segue falando que todos nós estávamos desviados, como ovelhas, estávamos perdidos. E sem Jesus, e ele fala aqui, né, nós nos voltamos para nós mesmos. Quando nós não temos Jesus, a gente se volta para nós mesmos. Porque se não fosse esse sacrifício, a gente estaria olhando pelo próprio umbigo o tempo todo. Amém? E por causa dele, nós não somos mais condenados. E, amados, se eu terminasse a pregação aqui, a mensagem principal da cruz é isso aqui. Ele morreu por nós que não merecíamos, que se não fosse ele estaríamos perdidos, mas nós vamos mais a fundo. Mas isso aqui é o core, o principal da mensagem da cruz. É isso que quando alguém te pergunta, mas Jesus só foi mais um professor. É isso que você precisa ter em mente, o que ele fez. Amém? E interessante que Jesus vem para cumprir essa profecia, e se todos lembram, né, que todo mundo já leu essa passagem da crucificação, não tinha ninguém, quando Jesus estava lá na cruz, falando, isso, vai dar tudo certo, e te encorajando ele a fazer as coisas, isso, é Jesus. Não, tinha gente tacando pedra, tinha gente amaldiçoando o que estava acontecendo, não tinha ninguém batendo palma, né, para ele. Ninguém realmente estava vendo a cruz como ela era naquele momento. Concorda? Ninguém estava falando, que bom que ele vai morrer por mim. Não tem nenhum relato de, Jesus, muito obrigado. Olha, eu sei que vai... Não. Ninguém estava olhando para a cruz, para o que ela realmente significa. E eu não estou falando que essa morte de cruz tem... que bela que era. Mas ninguém estava olhando realmente o que estava acontecendo ali. E muitas vezes, hoje, nós carregamos isso. Que não olhamos para a cruz do jeito que deveríamos olhar. Nós precisamos ter na nossa mente não só a imagem, mas o que significa Jesus Cristo crucificado. Amém? Nós vamos aqui detalhar um pouco mais sobre isso. Pense comigo. Não existe nenhuma outra religião. De novo, eu não estou falando, que bonito que é, mas entendam comigo. Nenhuma religião que acha, que comemore, que celebre o mestre deles ter morrido. Porque é óbvio que a gente, ninguém desejaria isso, mas graças a Deus que isso aconteceu. Porque se não fosse isso, estaríamos perdidos. Não teríamos vida. Não teríamos fôlego de vida. A vida e a abundância, essa alegria que temos dentro de nós não existiria, porque estaríamos condenados.
Todo mundo aqui peca, cada minuto estamos fazendo uma coisa, daqui a pouco. Imagina se não houvesse isso, onde estaríamos? Não podemos minimizar a cruz. Às vezes a gente vê como, é o que aconteceu, é história, é assim mesmo. Mas não é, amados. Eu quero que vocês saiam daqui meditando, se vocês nunca meditaram dessa forma na mensagem da cruz, o que aquilo significa, o que aquilo significou para nós cristãos, a gente não estaria aqui. A nossa vida mudou por causa disso, nosso destino mudou por causa disso. Em João 12:32 diz: quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A cruz é quem atrai as pessoas. Eu poderia fazer o que eu quisesse aqui para chamar as pessoas, para evangelizar, mas é a cruz, a mensagem da cruz que me atraiu, que atraiu vocês. Talvez não conscientemente foi, alguém ministrou sobre a cruz e eu me converti. Mas é a mensagem de que você estava perdido e você é salvo pelo sacrifício de outra pessoa que não te pede nada em troca. É isso que te salva. E nesse verso ele diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se não fosse isso, não seríamos atraídos a ele. Não, porque se eu perguntar por que você converteu, você vai falar por causa de um amigo, por causa disso, por causa daquilo. Mas é a mensagem da cruz que nos mantém na rocha firme. Eu posso falar 1 milhão de coisas aqui para você, te dar um conselho, mas se no dia mal você não lembrar o porquê que você está aqui, não é porque você é bom. Eu não merecia, nós não merecíamos, mas ele fez. Amém? Entendam, sem cruz nada existe. Não existe milagre, não existe cura, não existe graça, não existe evangelho. De novo, se eu for evangelizar e eu quiser, eu posso falar de tudo para essa pessoa, mas é a cruz que vai atraí-la. Eu posso contar todas as histórias que estão na Bíblia, mas se essa pessoa não tiver no coração dela o entendimento da cruz, o que fez por ela, onde trouxe ela, de nada vale. Sem cruz, tem nada, não tem Jesus, não tem. Amém? A cruz é o verdadeiro significado do amor. Quando Jesus morre na cruz, o amor dele nos alcança. De novo. Ele nem sabia que eu ia viver um dia, mas não estava lá no dia para ele olhar e falar: vou fazer pela Nayara, que bonitinha que ela é. Não estava. O amor dele nos alcançou naquele momento. E eu vi uma coisa muito legal, que é como se ele estivesse na cruz falando: eu amo vocês desse tanto. E eu vou morrer por vocês. Porque eu amo vocês demais. E pense, gente, as pessoas, ninguém estava encorajando ele ali, ninguém estava vendo o que nós conseguimos ver agora. Talvez um ou outro. Mas eu fico pensando, se eu tivesse naquele momento pensando, talvez meu pensamento mudaria na hora. Meu Deus, será que eu estava servindo a pessoa errada? Porque agora ele vai morrer. E ele olhando para todo mundo que estava jogando pedra, não acreditando e dizendo: eu te amo tanto que eu vou fazer isso. Não me importa se vai doer ou não. Jesus, ele foi o Cordeiro Santo. Ele foi o único digno para poder fazer isso. Eu não poderia fazer. Só Jesus, ele era santo, sem pecados. Só ele poderia estar naquela cruz. O Júlio já ministrou uma vez, eu não lembro que ministração, falando disso, que, então por que não outra pessoa? Ninguém de nós poderíamos lutar contra o pecado naquela cruz, a não ser ele, o Cordeiro Santo. Só poderia ser ele. Em Mateus, e vamos lá, né, ver, talvez, aí a gente pensa, então poderia ser ele, então ele foi designado a isso, ele vai feliz e nem se preocupa, para ele não vai doer. Nós já falamos sobre isso também. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Não quer dizer que ele não sentiu. Mas vamos ver o que ele decide fazer. Em Mateus 26,
do 36 ao 39 diz... Peraí, deixa eu ir lá. Tá todo mundo comigo? Estão dormindo? Preciso tomar água. Do 26 ao 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus aqui no Getsemane, ele estava com seus discípulos um pouco antes da crucificação. E aqui a gente lembra que a gente acabou de falar o quê? Que teria que ser ele, nós não conseguiríamos. Mas ele mesmo sabendo que era ele fica diz aqui, profundamente abatido e pede que esse cálice fosse afastado, se possível, mas que seja feita a vontade do Pai. 26, do 36 ao 39. Amém? É amar tanto. O que ele fez é um gesto de amor tão grande, que é: eu me coloco de lado, a minha dor, a minha vontade, para fazer a vontade do Pai. Aqui na mensagem da cruz, ela também nos ensina isso. Tá doendo? Tá sendo difícil? Mas eu me coloco de lado para fazer a vontade do meu Pai. A mensagem na cruz nos ensina que, mesmo doendo, mesmo pensando, bem que Deus poderia fazer isso por mim, eu me deixo de lado e eu faço a vontade do meu Pai. Amém? Ele escolhe obedecer. Não te chamando. Continuando, ali no próximo capítulo, em Mateus 27... 27, 45 e 46. E ele já está ali, já está falando aqui, né, que ele estava abatido. E vem essa passagem. Diz assim, começando no 45. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E aqui, se talvez outras pessoas lerem essa parte e falar: ele ficou com medo, ele não queria mais, ele estava pedindo socorro. Mas essa passagem aqui, quando ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? É porque era um momento que ele sabia que ele ia ser separado da Trindade por algum tempo. E a mensagem, outra coisa que está embutida na mensagem da cruz, além de tudo que nós falamos, é isso. Será que nós temos nos incomodado como isso aqui, como ele se incomodou, por não fazer parte, por não ter comunhão com o Senhor, com a Trindade? Será que tem nos incomodado como ele está incomodado aqui? De meu Deus, por que me abandonar? Será que no dia a dia, o dia que a gente não tem tempo para orar, a gente dorme e pensa assim, gente? Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Como a gente estava conversando antes do culto, o Júlio contando uma coisa, falando... talvez que alguém falou, que alguém falou para ele, mas eu acho que eu não amo Jesus, não amo Deus tanto assim, né? Por quê? Se eu amo alguém, como que eu passo 5 minutos com ele num dia só? Se eu tenho eu amo passar tempo com o Senhor, por que no dia que eu não consigo, eu não olho para os céus e falo: por que me abandonaste? Porque eu estou separado de ti. Não é ele que nos abandona, né? A gente que abandona ele. Amém? A mensagem da cruz nos traz essa revelação que precisa nos incomodar quando a gente passa tempo longe dele. Quando a gente passa, talvez, dias sem realmente orar e tentar ouvir a voz dele. E, amados, tudo isso foi por mim, foi por você. E eu não sei o que vocês pensam sobre vocês mesmos, mas eu me acho ser humano incrível, mas mesmo assim eu penso: eu não merecia. Porque tem hora que as palavras que saem da minha boca eu falo: Senhor, me perdoa.
Olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou falando, olha como eu tratei o meu irmão. Eu não merecia. Ninguém aqui merecia. Mas ele fez tudo isso. Ele ficou triste, abatido naquele momento. Mas ele fez, ele disse: Steph, eu vou fazer por você porque eu te amo desse tanto. E eu não me importo o que você fez antes. Amém? Em 1 Pedro 2:21, ele continua dizendo assim, coloquei aqui. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Confirmando o que foi feito por mim para você, Cristo sofreu no lugar de vocês, no nosso lugar. Ele nos substituiu. Quem merecia aquilo lá, aquela cruz, éramos nós, mas nós não somos santos como ele para vencer. A gente não vence. Sozinho nós não vencemos o pecado, nós não vencemos nada aqui na vida. Falei no começo do culto, a gente não vence nada nas nossas forças. A gente vence porque ele é conosco e porque ele fez esse sacrifício por nós. E a segunda, Jesus, ele é o plano perfeito para que hoje eu estivesse viva, vocês estivessem vivos, para que tivéssemos vida em abundância. Ele é o plano perfeito, que não dependeu nem de mim nem de você. E na nossa cabeça humana, é difícil aceitar algo. Para mim, o exemplo que mais faz sentido é, pensa, vai falar, eu não sou assim, mas eu sei que todo mundo é, tá? É aniversário do Júlio. Aí eu vou na festa de aniversário dele. Eu penso, o que eu vou dar pro Júlio? Qual é o primeiro pensamento que vem na minha cabeça? No meu aniversário do ano passado, o que será que o meu Júlio me deu? Para eu ver, para eu medir o presente que eu vou dar. Não é verdade? É aniversário da Steph. Será que no meu ela se esforçou para ir? Porque senão eu também não vou. Humanamente a gente pensa assim, tá? Não vem falar que vocês são santos, que também ninguém é não, tá? É assim que a gente pensa. E aí esse sacrifício, esse plano perfeito de Jesus, pra gente é difícil de entender a cruz, por quê? Eu não fiz nada para merecer isso. E aí às vezes a gente passa a vida aqui tentando fazer coisa para chegar lá e falar, Jesus, mas eu fiz por merecer o que você fez por mim antes. Ele é o plano perfeito que não dependeu do que você estava fazendo. E não depende até agora do que você está fazendo. Ele é misericordioso, ele faz porque te ama, porque me ama. E a segunda parte desse verso, de 2 Pedro 2:21, diz, e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. E a verdade é que a parte que ele pagou o preço, que está falando ali por nós, eu nunca vi ninguém negar. Assim, nós cristãos, né? Ninguém nega isso, que ele pagou o preço por mim, eu não merecia. Isso é quase ninguém nega, apesar das vezes a gente esquecer no dia a dia. Mas a segunda parte, que é seguirmos os passos de também carregar a cruz, porque ele deixou o exemplo para que sigam seus passos. Geralmente fica de fora. Que daí eu aceito o sacrifício, mas eu não vou me sacrificar. Eu não vou, pagar o preço. E se eu tenho que seguir o exemplo de Jesus, acho que não é só fazer a primeira parte de falar, Jesus, obrigado. Estou entendendo? Nós precisamos ser amigos da cruz, para que possamos viver o que Jesus nos deixou. Lógico que hoje não é uma cruz de ficar aí, mas cada um tem o seu problema. E ele está te perguntando, você está continuando? Você está até o final? Crendo e obedecendo à vontade do Pai? E se precisamos seguir esse exemplo, veja o que diz em Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Nós não pagamos o preço de sangue ainda. Sei, talvez alguém precise pagar. Vai saber, né? Jesus, ele luta contra o pecado naquela cruz. E pensa comigo, gente. Por mais que a gente fale, olhe para a cruz é bela. Pensa na cena mesmo. Você deve assistir algum filme, né? Da Paixão de Cristo, alguma coisa assim. É bonito aquela cena? Tem beleza nisso, sem ser a beleza que a gente vê o que vai acontecer depois? Tem sangue. Tá perfurado.
Mas Jesus diz para que nós olhemos para ela. E para lutar contra o pecado, não poderia ser outro. Precisava ser alguém santo, imaculado e sem pecados. Nós precisamos, gente, olhar para a cruz. Sim, existe a beleza porque a gente sabe o que acontece, o que isso acarreta para nós. Mas a gente precisa olhar para a cruz e entender o que foi feito ali. O derramamento de sangue. E toda vez que tivermos um problema, quando tiver a luta com qualquer pecado, a gente precisa fixar os olhos nisso. Amém? E olhando para a mensagem da cruz, também aprendemos a enfrentar, né, os nossos vales, as nossas dores. Porque lá em Mateus 27 ainda, no 34, eles tentam dar, diz assim, ó, vou ler aqui. Deram Jesus vinho misturado com fel para ele beber, mas depois de prová-lo ele recusou. Eles dão esse vinho para quase um anestésico, né? Ah, toma aqui para dar uma amenizada no que está acontecendo. E Jesus prova aí, cospe, recusa. Na minha versão ele cospe, tá, gente? E isso nos ensina o quê? Muitas vezes a gente está com um problema. De novo, a cruz tem... Eu trouxe aqui vários pontos do que a mensagem da cruz nos ensina. E um deles é isso. Se a gente está com um problema, a gente está com algo que a gente precisa enfrentar espiritualmente, na batalha espiritual, aí a gente coloca uns anestésicos, que é o quê? Ah, eu vou assistir um vídeo, um filme, eu vou começar a tomar uns remédios, daí eu vou dormir, não penso nisso. Começa vícios, e a gente começa a se anestesiar. Lembra que eu falei, a gente leu aqui, Jesus se entristeceu. Ele chamou, meu Deus, por que me abandonaste? Mas mesmo assim ele sabia do propósito dele. Às vezes no meio das lutas, dos nossos vales, a gente não quer olhar para a cruz. Não quer olhar porque ele já fez e continuar caminhando. A gente quer procurar alguma coisa para nos anestesiar das coisas que estão acontecendo. E quando a gente faz isso, a gente se afasta completamente de Deus, dessa mensagem da cruz que ele nos deixou. Ele é suficiente em qualquer processo. O sacrifício dele na cruz é suficiente para que nós possamos passar por qualquer coisa aqui. Amém? Jesus, vocês acham que ele merecia a morte de cruz? Ele não merecia, todo mundo concorda aqui, né? E, gente, quando eu não mereço uma coisa, que acontece uma injustiça comigo, ai, nossa, sai de perto. E sabe o que Jesus faz na cruz? Em Salmos 22, 3, que é um salmo sobre a cruz. Vou pegar o verso aqui. Ele começa a falar, meu Deus, por que me abandonaste? E aí no verso 3, ele diz, tu, porém, és santo. Na cruz, com toda aquela dor, o que Jesus faz, gente? Ele adora o Pai. Com toda aquela dor. Ele não merecia. A gente, com qualquer coisinha que sai do nosso controle, que é injustiça, a gente já está até falando palavrão. A mensagem da cruz nos mostra, em momentos de dor, coisas que talvez nós vamos passar aqui, nós não merecíamos. Era para ser diferente, era para minha vida financeira estar melhor, era para o meu carro não quebrar, mas o que eu tenho feito com isso? Se Jesus naquela cruz estava adorando, tu és santo, e ele diz tu és santo, ele poderia falar tantos atributos, e ele diz tu, porém, és santo, porque a santidade dele é suficiente para nós, é suficiente para que nós estivéssemos aqui, porque se ele não fosse santo, ele não conseguiria, de novo, lutar contra o pecado naquela cruz para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Para que hoje, a cada dia, cada momento que eu faço uma cagada, eu possa me voltar a ele e pedir perdão e continuar de novo.
A gente tá rindo, né? Só porque é minha primeira pérola, né? Ninguém, né? Porque sou eu que... Será que quando estamos passando os nossos vales, gente, nós temos declarado quem Deus é, ao invés de ficar amaldiçoando? Às vezes a gente está passando pelas coisas. Gente, não existe dor maior. Ele passou por uma morte de cruz que ele não merecia. Porque talvez se eu estivesse lá, tudo bem. Merece, também faz um monte de coisa errada. Mas ele não merecia, ele adora o Senhor. Ele declara a santidade. Tu, porém, és santo. Gente, não é possível que na cabeça de vocês... Isso aqui nem entra na minha cabeça. Meu pé tá doendo aqui, se alguém pisa, eu tenho que segurar minha língua para não xingar. Ele estava na cruz e fala, tu, porém, é santo. Se alguém... Gente, para alguém me machucar, eu consegui falar isso. E não foi uma pisada no pé. Todo mundo sabe o que aconteceu naquela cruz. Estava doendo. Ele estava desesperado no sentido do espírito. Apesar de falar, Senhor, faça a sua vontade. Ele obedeceu. Jesus estava tão cheio de Deus, da esperança viva, que ele faz a vontade. E após, né, que ele fala isso do tu és santo, ele diz, está consumado, e o véu se rasga. Aleluias. Glória a Deus por isso. Tudo que eu falei aqui, gente, isso é o nosso evangelho. Se for evangelizar alguém, você não precisa ter várias armas para falar, você precisa ter o evangelho dentro do seu coração, na sua mente. Você precisa meditar nessa palavra, nessa mensagem. Nem estou falando do jeito que eu coloquei aqui, mas a mensagem da cruz. Lê esses capítulos da crucificação, da morte de Jesus. E ter isso tão dentro de você, que qualquer coisa que você for falar para qualquer pessoa sobre o evangelho seja baseada nisso. Eu quero terminar ainda com o Salmo 22, continuando ali. Eu vi um vídeo muito interessante. Que como... Isso é... Acho que acontece com todo mundo, né? Você vê uma coisa e fala, nossa, por que isso apareceu para mim? Só que na hora, eu juro que eu vi o vídeo, eu tive que parar, pegar minha Bíblia, ler, fui pesquisar. E aquilo gerou um temor no meu coração de como o Senhor faz as coisas, de como a palavra de Deus é real, em como as coisas se complementam uma à outra aqui dentro da própria palavra dele. E lá no Salmo 22, eu não sei se alguém já sabia disso, eu não sabia, então para mim foi algo que mexeu muito comigo. No Salmo 22, pelo menos na minha Bíblia, no verso 6, diz assim, Salmo 22 de novo, é o mesmo que eu li agora há pouco, falando que ele está falando sobre a cruz, e chega uma parte que ele fala assim, mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Estão comigo? Na tradução, no escrito original do hebreu, estava escrito em hebraico isso aqui, essa palavra verme é tolá. E tolá se refere, deixa eu ver onde escrever, porque aqui eu escrevi pequeno. Tolá se refere a um verme chamado crimson. Esse é o nome do verme. Só que esse verme, gente, sério, fica comigo, porque isso é loucura, tá? É loucura, vamos comigo. Esse verme, ele só cria uma vez na vida dele. Uma vez. E sabe como isso acontece? Lembra que ele tá falando aqui, mas eu sou verme. A fêmea, ela sobe em uma árvore, no tronco de uma árvore, na madeira. Ela se enfinca na madeira. E pro filhote nascer, sabe o que ela precisa fazer? Morrer. Ela precisa morrer pro filhote nascer. Ela está enfincada na madeira, precisa morrer pro filhote nascer. E sabe qual é o primeiro alimento desse filhote? O corpo da mãe e o sangue. Vocês estão entendendo essa comparação que Jesus fez aqui, gente? Do mesmo jeito que ele morreu? Eu não sei para vocês, mas quando eu li e eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, numa palavra tão pequena, numa parte tão, talvez passou, eu nunca parei para pesquisar que verme era esse, nada disso.
E, gente, eu não peguei só um vídeo, tá? Eu fui pesquisar depois, tá? Só pra falar. Eu sou bem chata com essas coisas, então não foi uma coisa que eu vi e falei, vou trazer aqui. Eu pesquisei depois, realmente, desse verme, fui pesquisando, até chegar, realmente, é o conceito certo. Olha como a palavra do Senhor, ela mesmo se confirma e ela tem... O que mais ficou na minha mente, gente, pensa que a mensagem da cruz hoje, eu acho que dava para fazer, sei lá, 5.000 pregações de mensagem da cruz. Porque são tantos aspectos, são tantas coisas. E assim como o nosso Salvador, ele morreu na cruz por nós, e agora nós lembramos ele na Santa Ceia com o corpo e o sangue de Cristo. É isso que ele está falando aqui. E o que eu quero hoje deixar com vocês, eu não sei o quanto você tem essa revelação do que é a mensagem da cruz. O que é a cruz para você? Ou se para você a cruz é realmente só, eu sou salvo, né? Morreu por mim, então por meus pecados. Eu não sei o quanto isso te afeta na sua vida. Mas eu quero que você medite na sua casa sobre isso essa semana. Eu quero que você pergunte ao Senhor as coisas. Eu quero que você leia as passagens. Os evangelhos todos estão registrados. E peça para o Senhor revelação. Quando você lê um salmo que está relacionado a isso, quando você lê as profecias lá ali de Isaías relacionadas a ele, peça revelação. Porque esse é o nosso evangelho. Se a gente não viver isso, se eu não acredito nisso, se eu não acredito no poder da cruz na minha vida, como é que eu vou falar isso para alguém? Como que eu posso chegar para uma pessoa que não acredita, que nunca viveu, que está morando lá no mundo lá fora, como que ela vai entender isso? Porque, de novo, nos nossos olhos, a gente não vai entender. Os olhos humanos não dá. Porque como eu não mereço? Como é que a gente recebe uma coisa que a gente não merece? Amém? E eu quero orar para que, principalmente, que essa mensagem, ela faça ninho nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Pai, nessa noite eu quero orar por mim e pelos meus irmãos. Senhor, nós não queremos que a nossa opinião, o que sentimos, o que achamos, seja levantado nessa noite na nossa mente, Pai. Mas eu oro que a sua palavra seja registrada na mente dos meus irmãos, na minha mente, Pai. Pai, que a sua morte de cruz, nos faça lembrar todos os dias de onde saímos, Pai. Senhor, que tudo o que fizermos, que nós possamos fazer pensando na cruz, no sacrifício que o Senhor fez e não precisava. Senhor, nós não somos e nem éramos merecedores de nada. Mas pela morte de Jesus na cruz, o Senhor nos mostra um amor que excede todo o nosso entendimento humano. Senhor, eu oro para que nós possamos ler e meditar na mensagem na cruz, não só como alguém que foi crucificado e bonitinho e ficou lá, mas é a maior prova de amor que nós poderíamos receber, Senhor. Senhor, que nós possamos viver esse evangelho da mensagem da cruz. Pai, eu oro por ousadia sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Quando formos falar de Ti, evangelizar alguém, que nunca nos envergonhamos da mensagem da cruz. Senhor, que da nossa boca saia poder, não porque temos poder, mas porque através do seu sacrifício na cruz, o Senhor nos tornou dignos de estarmos aqui. Senhor, tira qualquer vergonha, qualquer pensamento que não somos suficiente para ir lá fora e falar da sua mensagem, falar do seu evangelho. Pai, eu repreendo todas as outras vozes, ensinamentos que rebaixam a sua mensagem, o seu sacrifício naquela cruz. Senhor, se não formos baseados nessa mensagem de cruz, que o Senhor se deixou de lado para fazer a vontade do Pai,
nós estamos indo para o lado contrário da sua vontade. Pai, eu oro que nos momentos difíceis, nos nossos vales, nós possamos olhar para Ti naquela cruz e lembrar o que o Senhor fez, o sacrifício que nos tornou limpo. Senhor, não deixe que o nosso coração viva abatido pelas coisas desse mundo, mas mantenha os nossos olhos fixos na cruz. Que os nossos olhos estejam onde ainda há esperança. Porque pelo aquele sacrifício, hoje há esperança para mim, para os meus irmãos. Há vida e vida em abundância, Senhor, que possamos não viver como órfãos. Que nós possamos entender o que o Senhor fez naquela cruz. No momento que nos tornamos filhos, mesmo sem sermos dignos, mesmo sem merecer, o Senhor fez. Jesus, obrigada por ser o plano perfeito para as nossas vidas. Obrigada porque mesmo sem precisar, o Senhor fez. A sua misericórdia nos alcançou naquele dia. Pai, se tem algum dos meus irmãos aqui que está desanimado, Pai, talvez esteja sentindo tantas dores físicas, espirituais, que olha para isso e diz, Senhor, eu não aguento mais. Eu oro para que o Senhor renove as forças, Pai. Eu oro para que nós possamos ter essa fé, essa comunhão contigo, que no meio dessas batalhas, dessas dores, nós possamos proclamar, Senhor, Tu, porém, és santo e continuará fazendo todas as coisas, mesmo que eu me canse, que o meu corpo não responda mais, Senhor. Tu, porém, és santo. Então faça de novo nas nossas vidas, que nós possamos ser renovados, não porque temos coisas, não porque ganhamos coisas nesse mundo, Pai, mas porque o Senhor já fez o que precisávamos, porque o Senhor já nos deu a cruz, o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor nos substituiu no pior castigo que poderíamos ter, e agora temos vida, que nós possamos viver essa vida e vida em abundância, Senhor. É isso que eu declaro sobre a vida, minha vida e a vida dos meus irmãos nessa tarde, Pai. No nome de Jesus, Pai, que possamos viver a mensagem da cruz, dia após dia, que possamos pegar a nossa cruz, viver o exemplo de Cristo, que mesmo não merecendo, viveu aquilo porque sabia que era a vontade do Pai. Senhor, tira de nós aquilo que nos deixa fraco, para ficar com medo do que temos que fazer, Pai. Tira a fraqueza, a vergonha, Pai, a intimidade que o mundo lá fora nos coloca, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém.